Ei, Val, boa noite. Boa noite, Vanja. Então, essa é minha grande amiga, Valdelice. De tempos em tempos a gente se esbarra, né, Val? Ah, de tempos em tempos, começamos na saúde coletiva. Então, eu conheci Valdelice na UNB, fazendo uma pós-graduação de Educação em Saúde Coletiva. E de lá para cá, de tempos em tempos, a gente se esbarra como terapeuta, como terapeutizada, de várias formas. E como eu tenho buscado pessoas para falar um pouco sobre aborto, luto perinatal, eu me lembrei da história. Não me lembrei da história da Valdelice, porque eu não conheço a história toda, vou conhecer agora, junto com vocês. Mas eu me lembrei que ela nasceu após alguns abortos ou perdas neonatais. E a Valdelice seguiu um caminho profissional, está seguindo, né? Que está revelando e trazendo uma compreensão bem ampla do que é ser uma criança pós-luto, vários lutos consecutivos. Então, convidei a Valdelice, eu acho que vai ser muito rico o que nós vamos trazer, porque aqui vai ser o relato de uma criança, né? De uma criança que nasceu após alguns lutos consecutivos. Eu achei até que fossem menos, mas são mais. Mas tudo isso a gente está fazendo com a intenção de trazer à tona essa realidade para que mulheres que vivenciem lutos façam alguma coisa antes de engravidarem novamente. É muito importante vivenciar o luto. Então, hoje a Val vai trazer a parte dela que ela se lembra de criança, a história dela, e a parte como profissional nas áreas que ela está se profissionalizando. Fala um pouquinho, então, do seu caminho profissional, Valdelice. Bem-vinda aqui, muito obrigada. Ai, obrigada a você, Vanja. Olha, eu tenho uma história bem peculiar. E sem saber, eu trilhei um caminho, né, profissional, é, em busca da cura. Em busca da cura de ter sido gestada num luto, num útero enlutado, né? E quer dizer, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente vai fazendo acontecer a vida. E aí chega uma etapa da nossa vida que a gente começa a ver que algo não tá de acordo, né? Eu mesma, eu só vim saber, né, por muito tempo, que eu era a filha caçula, né? Eu sempre fui criada como uma filha caçula, de 5 irmãos vivos. Então, para mim, eu fui criada como uma filha caçula. Só que no meu caminho, eu consegui, dentro da. Sou farmacêutica de formação, e não é por acaso. E dentro da farmácia, trilhei vários outros caminhos, além de farmacêutica atuante, eu atuei na indústria de alimentos, atuei na indústria farmacêutica, atuei no serviço público, no serviço privado, então eu me busquei em vários locais, vários sítios onde eu teria que me recolocar. E eu não sabia que eu estava trilhando uma busca para saber quem eu era na realidade, buscar o meu lugar. E foi só depois, quando eu entrei em contato, depois de fiz terapia transpessoal durante acho que 8 ou 9 anos,
Depois da terapia transpessoal, eu entrei em contato com as constelações, e no meu aprofundamento dentro das constelações, fui fazer a formação, posteriormente especialização, e até hoje eu estou atuando na área. Hoje eu estou fazendo já um aprofundamento depois de uma formação em teoria e terapia orientada para psicotrauma da identidade. E nesse caminho é que eu fui me descobrindo, não é redescobrindo, eu fui me descobrindo. Dentro das constelações, eu vi que eu tinha um lugar, e até então eu não sabia que eu tinha que contar todos os meus irmãos. Porque a minha mãe e o meu pai só falavam que a gente era 5, Uhum. e que ela tinha perdido. E aí eu, poxa, aí ela fui buscando, puxando o fio. Então, eu era, na realidade, a 17ª filha, de 19 gestações que minha mãe teve. E quando eu me descobri como a 17ª filha, eu recoloquei os outros meus irmãos nos lugares. Sim, na constelação, né? Pela constelação, foi até um exercício sistêmico, que eu me descobri como a 17ª. Eu ainda tinha feito um que eu era a 16ª. Só que num outro que eu fui fazer, ainda existia mais um. E aí eu falei, deve ter tido um aborto, alguma coisa que minha mãe não contabilizou. Então, eu tive 2 irmãos bem mais velhos, né, que nasceu na década de 40, foi 46 e 47. Depois eu tive mais 2 que foram na década de 50, 51, 53, e eu nasci na década de 60, né? Nasci em 63. E entre esses nascimentos que foram, como diz antigamente, vingaram as crianças. Entre 53 e 63, né? Uhum. E 60, foi até 65, porque minha mãe teve 2 filhos depois de mim ainda. Sim, mas antes de você, né, que é a história do útero enlutado, né? Sabe? Ou do luto É entre, perinatal também. entre 40 e 60, 46 e 63. Minha mãe teve aí, então, 12 perdas, né? Entre filhos que morreram no útero e nasceram já natimortos, e que nasceram e viveram alguns dias e morreram. Tudo isso por quê? Porque minha mãe tinha o fator RH negativo, e naquela época não existia uma Rogan, né, para ser aplicada. Inclusive, quando eu nasci, estava tudo pronto para fazer uma transfusão sanguínea, Sim. mas não foi preciso. Estou aqui ainda, firme e forte, com alguns rebarros aí dessa consanguinidade que não deixa de ter, porque toda vez quando há essa consanguinidade e aqueles que sobrevivem, a gente fica com a doença autoimune, né? Normalmente a gente se esbarra nisso durante o decorrer da vida. Em primeiro lugar, quando a gente tem essa. Eu que vim depois de 10 perdas da minha mãe, foram 10 perdas consecutivas, e eu vim logo em É seguida. você que vingou, né? Uhum. É, eu que vinguei, eu que. Não sei por quê, até é um caso, né? Porque dentro da consanguinidade, eu não sei se já tem algum estudo, vou até pesquisar, me veio isso agora na mente. Se há algum estudo sobre isso, né? As crianças que sobrevivem a isso, porque como eu sou RH positivo, eu também era para ter, não ter sobrevivido, mas por alguma coisa, algum, alguma força superior, eu sobrevivi.
E assim, E, você nasceu de parto normal ou cesárea? Anja, eu nasci de parto normal. Meu parto Casa ou foi no rápido, hospital? No em hospital. casa, Em em casa. casa. Em Em casa, casa. não deu tempo de ir chegar no hospital. Ai, que legal. E eu tenho a parteira, eu ainda me lembro da minha parteira, assim, do jeitinho dela ainda. É, que eu ainda era pequenininha, 5, 6 anos, eu gostava muito de ir para lá, porque ela era contadora de histórias. Ah, que legal. E eu sempre ia lá para ela que ela contasse as histórias. Adorava ir lá que ela contava as historinhas e eu ficava lá toda. E você Eu, foi amamentada? Quanto tempo? Como é que foi essa sua chegada? Vanja, Do que você sabe, né? do que eu sei, eu fui amamentada, porém eu tive uma ama de leite. Agora, eu não sei se essa ama foi logo em seguida que eu nasci ou se foi depois. Isso eu não consegui saber. Mas eu fui amamentada por uma ama de leite. E, e outra coisa, dentro dessa minha busca, no Renascimento, eu descobri também que não foi rápido o parto, porém eu tive dificuldade após o parto Respirar. de respirar. E já em dois renascimentos que eu fiz, eu me deparei com isso. No último que eu fiz, foi tão forte a experiência que, tipo assim, para a criança sobreviver depois daquele tempo, porque até a renascedora que estava comigo olhou e falou: gente, era muito tempo, ela ficou assustada. Ela tem que voltar a respirar o mais rápido possível. E eu fiquei imóvel por um bom tempo, quase 3 minutos na hora do renascimento, do exercício que eu fui fazer o renascimento. Sim, sim. Então, eu não sei como é que foi o meu nascimento mesmo, mas pelo renascimento a gente tem uma ideia. Uma ideia. E depois disso, tive uma infância normal, De 0 a 3 anos, o que que você se lembra da Valdelice? Você era uma criança saudável, era fraquinha, se alimentava né? bem? Como é que era? Vanja, eu era super saudável. Eu tinha aquelas doenças que criança tinha. Era uma catapora, era um sarampo, mas era aquele sarampo até que é, é, vinha e era curado Passava. rapidinho. É. Então, assim, acho que eu tive tudo que eu tinha que ter durante a minha infância. Eu tive uma imunidade muito boa. Normalmente, eu não adoecia. Eu vim adoecer depois de adulta. E nessa fase, eu tive muito contato com a natureza, muito contato com terra. Eu lembro muito que eu tinha mais contato com o meu pai do que com a minha mãe. Isso eu lembro mais. E depois, no decorrer de tudo isso, agora, depois de adulta, que eu fui ver as minhas fases infantis que vão aflorando, né? E você olha, nossa, isso é a minha criança de novo aqui. E uma coisa que eu acho que marcou muito, e dentro da IOPT, depois de vários e vários encontros, eu entrei em contato com essa desconexão com a mãe. Porque eu olhando agora para trás e vendo a minha mãe, depois de tantos e tantos bebês, que esperava, chegava, não tinha o bebê. Eu mesma, uma coisa também que eu lembro, é que quando eu nasci, eu não tinha enxoval. É mesmo? Não tinha enxoval. Porque minha mãe não esperava mais, ela já estava tão, né? Para ela vai vir e vai embora. Então ela nem se conectava. Então isso, o que que acontece? Depois de
né, na fase adulta, a gente vem olhar por que que a gente dá tantos passos errados, por que que a gente nunca encontra aquele lugar, por que que a gente está sempre procurando a segurança, por que que a gente está sempre buscando alguém para trazer aquela segurança que a gente não teve. Era a minha criança buscando tudo isso, né? E só através de muita terapia, de muito esforço, é que a gente vai se tornando a nossa mãe, né? A nossa mãe e o nosso pai, depois de adulto, porque ele lá atrás ficou e a gente não vai Os retornar. gatilhos que hoje, né, depois de muitas terapias, anos e anos e anos, né, de constelação e muitas terapias, os gatilhos que ficaram para você, então, foram, além da desconexão com a mãe, quais outros? Vanja, o gatilho da rejeição, Rejeição. esse que é o que eu acho que foi um que pesou muito na minha vida, e talvez até como a gente estuda nos movimentos sistêmicos, a gente busca, né, no companheiro aquilo que a gente não teve com a mãe. E essa Então, coisa de não ser esperada, né, não ser aguardada, ou, vamos dizer assim, na verdade, além de não ser esperada, a sua mãe não acreditou em você, vamos dizer assim. exatamente. Ah, essa aqui não vai São dar, essa várias aqui não, facetas, né? São as essa várias daqui não vai dar em facetas. nada. Vou esperar só mais um pouco, não vai dar em nada. Exatamente. Eu mesma, essa falta de confiança, É, né? Então, a gente tem que trilhar por esse caminho, a gente buscar essa confiança. Então, são esses gatilhos e essas coisas, quando você se depara com uma coisa assim, que você tem que passar por isso, e depende da sua força, e depende de você confiar em você, aí você dá um passo, será que eu vou dar conta? Né? Então, e isso a gente só vai aprender só depois da vida adulta, só depois de ralar demais, ralar muito, chorar muito, chorar as dores que não foram choradas. E, e quase que é uma simbiose que a gente tem com essa mãe, e a gente vai tentar ser a salvadora dessa mãe, né? já tem isso, né? Ainda tem isso, porque a criança vendo uma mãe que está totalmente desconectada e ela procura, eu quero essa conexão, quero esse vínculo que não acontece, né? Você não, e essa é uma dificuldade também que eu tenho, né? Na vida adulta, de se vincular com as pessoas. Esse é o outro, é uma coisa muito difícil. E até esse, que é esse lugar, né, esse lugar de filha, esse lugar dentro da família, isso também é muito porque eu vivi várias coisas e acho que assim tentando buscar reviver cada um dos meus irmãos, né? Como se aquilo trouxesse os meus irmãos para minha mãe de novo. Isso é a criança inconscientemente ela vai buscando isso. E você acha que você era uma criança que chamava muito a atenção da sua mãe? Eu Assim, tentava chamar. para ela olhar para você, sei lá, fazia arte ou malcriação, não sei, ou mesmo Não, sendo não. muito boazinha, comendo tudo, fazendo tudo. Como minha mãe era professora, eu queria fazer tudo de acordo, né? Eu, aos 4 anos de idade, eu li e escrevia perfeitamente, eu já estava alfabetizada. Olha só para uma criança de 4 anos. 4 anos. Então, eu queria que minha mãe me percebesse
pelo intelectual, né? Eu fui desenvolvendo a minha parte intelectual muito rapidamente. Sim. E isso traz uma certa, assim, entre corpo e o intelectual, você amadurece rápido, Sim. mas você não está preparada ainda, inclusive, eu acho que a gente não está preparada nem neurologicamente, né? É. Porque a gente ainda não está totalmente amadurecida para fazer aquelas coisas e aprender outras coisas além. Então, a gente faz um salto, é como se a gente tivesse que estar ali, sai do útero, tal, 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 já tem que, se puder, engatinhar só um mês e já está andando já na próxima e correndo na próxima. Então, você vai Aham. pulando fases na sua vida. E hoje você trabalhando com a constelação, né, com a técnica, eu não consigo repetir o nome ainda. É, a IOPT, Teoria e Terapia Orientada para o Psicotrauma da Identidade. Ah, meu Deus do céu. E agora, que leituras que você faz, que ajustes você indica, né, para mães, né, que viveram o luto perinatal ou o útero enlutado, né? Como é que é essa sua visão agora terapêutica, né? De quem viveu e de quem estudou e está estudando, né? O tema. Olha, primeira coisa, sempre quando tem algum cliente que chega e tem esse tema, primeira coisa que eu pergunto: tem filhos? Quantos filhos? Teve aborto? Como é que foi esse aborto? Como é que você vivenciou esse aborto? Você vivenciou esse aborto com o seu parceiro? Você fez essa vivência desse entregar essa criança, fazer o enterro, nem que seja um enterro simbólico? Você fez tudo isso? A pessoa normalmente não fez. Então, eu sempre falo, quando, né, hoje que a gente tem já esse conhecimento, que antigamente também a gente não tinha, nem era divulgado, o primordial, tem uma criança, não foi a termo, ou se foi a termo, mas não sobreviveu por vários motivos. Primeira coisa, faz o luto. Se foi prematuro, foi curetagem, foi alguma coisa, faz um ritual, né? Tem vários rituais. Faz esse ritual de luto, vive esse Medida. luto, na medida do possível que o parceiro também esteja presente. E só depois disso se prepara para uma nova gestação. Talvez aqui eu tenha até um exemplo de algo que aconteceu na minha família e que eu acho foi algo bem marcante para mim, porque eu já tinha esse conhecimento sistêmico, que foi uma irmã. Minha irmã, ela perdeu o bebê, minha sobrinha nasceu de 8 meses, e a minha irmã, logo em seguida, ela não fez nem luto, porque a dor dela era tanta, ela logo em seguida pegou um bebê para adoção. Adotou. E esse bebê, ele foi amamentado por ela, ainda. E não teve esse break, né? Não teve essa parada, essa vivência Ela não dessa viveu criança o que foi. luto. Não viveu o luto, nem ela e nem o marido. E o que que acontece? Sistemicamente, quando você pega uma criança e coloca no lugar de outra, dentro da família, sem fazer todos os rituais, sem passar por tudo isso,
e que essa criança que é adotada, ela veio para suprir uma dor, o sistema familiar, ele vai ser penalizado. Porque quando entra alguém no sistema que já está completo, e aquela criança que faleceu, ela faz parte do sistema. Ela tem o seu lugar, ela tem sua energia ali dentro, e toda criança ela quer ser acolhida, ela quer ser respeitada, e ela quer ser amada. E quando você rejeita essa criança e coloca outro no lugar, de duas, uma, são os dois caminhos que vão acontecer. Ou vai ter a perda de um ente familiar, de alguém da família, ou o marido vai embora. Um tem que sair do sistema para dar lugar àquele outro novo. E, infelizmente, a minha irmã, ela teve a perda da outra filha dela, Mais velha. a filha mais velha. Nossa. Ainda criança, não? Não, já adulta. Porque para equilibrar o sistema, para o sistema se tornar equilibrado e harmônico, um tem que sair para dar lugar para o outro. Então, pessoas que fazem inseminação artificial e às vezes coloca 2, 3 Sim. óvulos, só um que vai Quando vinga. evoluir. Quando vinga, evolui um. Aqueles, olha, todos eles têm que ser contabilizados, todos eles têm que ser contados ali, colocados como da família. Porque a família ela só vai ser harmônica quando todo mundo estiver no seu lugar. E no seu lugar com amor, né? Que coisa. Então, quem perdeu e quer ter outro filho, faça isso. E, e isso em prol da próxima criança, né? Em prol da Porque família, né? é em prol da família. Mas Entendi. quem mais é sobrecarregada é a próxima criança que vem. Porque ela vai pegar tudo aquilo que a outra criança deixou, ela vai pegar aquela energia ainda, e ainda vai pegar a energia da mãe. Que a mãe que não viveu o luto, ela não externalizou o luto, mas ela está enlutada. Está enlutada. Porque não dá para esquecer, não é porque estou amamentando outro bebê que eu esqueci que eu perdi um bebê. Talvez a mãe, algumas, elas é como se fosse um bloqueio, Vanja. Que é um trauma, né? Não deixa de ser um trauma. E o trauma é onde tem a cisão da psique, e aí você tem um eu traumatizado, e aí você tem que ter um eu sobrevivente. Aquele eu sobrevivente, o que ele vai fazer? Ele vai se apegar a outra criança para não viver um eu saudável. O eu saudável vai ficar ali guardadinho, porque se ele entrar em contato com aquela dor da perda, ele pode sucumbir, né? Ele pode não aguentar. Eu não tenho ideia de como era, porque eu falo assim, que lá em casa são 3 gerações. São 3 épocas. E eu falo que quando eu cheguei, o caminho já estava aberto, né? A festa já estava pronta para mim quando eu cheguei, entre aspas, né? Porque foi um longo caminho para que eu chegasse e sobrevivesse, E né? ficasse. E ficasse. Então, para eu ficar, ainda tem isso ainda, para eu ficar, tantos tiveram que morrer.
E ainda você carrega isso com você, né? Eu mereço estar viva? E Ainda essa tem isso história ainda. de perdas gestacionais e neonatais é uma história da sua família, por exemplo, da sua avó, ou de outras tias, irmãs da sua mãe ou do seu pai? Vanja, a minha mãe, ela foi adotada. Então, a única coisa que eu sei da minha mãe é que a minha avó teve gêmeas, uma faleceu no parto e minha mãe sobreviveu. Ah, sua mãe é gêmea, gemelã. É, gemelar. E a minha avó morreu algum tempo depois desse parto. E eu penso que foi por complicação de parto. Complicação pós-parto. Complicação pós-parto. E Essa aí, sua o avó, meu... mãe da, tá. E do seu pai? Tem também Do histórias meu de... pai, não sei, Vanja. Eu conheço muito pouco da história do meu pai. Pouquíssimo. Eu sei que ele teve vários irmãos, mas não, ele não comentava que tinha morrido, assim. Eu acho que não. Eu acho que mais da parte da minha mãe, da sua mãe? Uhum. né? Porque eu não conhecia a história como um todo. Sim. E a sua mãe já é falecida hoje em dia, Minha mãe é. Tanto minha mãe quanto meu pai. né? O que você resgatou foi nas constelações, né? O que você Eu conseguiu. resgatei nas constelações e às vezes são fatos que vêm para você assim, cai, Sim, né? Cai no seu colo. daí no colo, né? Dentro das constelações, eu descobri que o meu avô não era meu avô adotivo, era meu avô biológico. E depois isso veio ser comprovado através de livros que meu avô escrevia, e dentro de uma dedicatória que ele fez num livro, aí eu lendo com a minha irmã, a gente, poxa, ele é pai da minha mãe, não Ó, tem como não ser. olha, é um A emaranhado, res- né? É um emaranhado. Hoje eu falo assim que talvez a gente nem precise mais fazer hipnose, né? As ressonâncias já trazem tudo. É preciso conhecer um pouco da história, Tem. né? Para você conseguir associar, não, é isso, aquilo, né? Para as informações chegarem e você conseguir montar o quebra-cabeça, né? Tem que ter pelo menos 50% das informações iniciais aí, né? Tem o mapa, né? Fazer a árvore genealógica, Isso, isso é muito importante. parece muita coisa, né? Nossa, como aparece. E depois, eu acho que assim, quando a gente vai começando a pesquisar as coisas e você vai começando a mexer no campo, o campo traz as informações. Mas, Ele faz eu não sei como que é esse universo quântico que está aí, mas ele traz as informações para a gente. é, é, bacana. E hoje em dia, em que ponto você está dessa reorganização do seu lugar na família? Vanja, hoje eu já... Foi muito interessante que o dia que eu me descobri no meu lugar, eu sou a 17ª filha, eu me ajustei até no meu local de trabalho. Foi. Eu vivia mudando de canto para canto, né? Eu estou no centro de saúde tal, estou ali, estou mudando de regional, mudando. Quando eu descobri isso, quase que eu me aposento no mesmo lugar. Só não aposentei porque eles fecharam o centro de saúde e eu fui transferida. Mas eu consegui ficar 11 anos só no local trabalhando, coisa Ah, que jamais eu tinha feito. sim. E dentro, assim, eu acho que hoje eu já me tenho um posicionamento melhor
comigo, com meus filhos, né, com meu marido. Você Eu acha que acho reverberou nos seus filhos de alguma forma? que reverbera. Quando uma mulher se cura, ela cura seu sistema familiar. Eu não falo que eu estou curada, mas eu estou no caminho da cura. Vai todo mundo E quanto mais você vai se libertando desses traumas, desses apegos, e vai se descobrindo, né, a sua essência, você vai dando essa autonomia para os filhos também, para que eles também possam seguir seu caminho. super acredito nisso também. Então, esse é uma outra coisa que o autoconhecimento nos traz, né? É. Porque eu estava até lendo agora há pouco ali, cura, cura significa o eu integral, né? É a inteireza. Então, quando a gente se está inteira, a gente está curada. E quando eu falo inteireza, é quando a gente traz para nós o que é da nossa responsabilidade, integra tudo aquilo que foi vivido não só por mim, mas por meus antepassados, para que eu estivesse aqui. Então, eu só tenho que olhar, foi assim, eu não vou poder mudar nada lá atrás, mas eu posso mudar eu agora. Da agora para frente, eu posso mudar. Eu posso fazer um novo caminho. Você pode fazer um novo caminho. É como você está fazendo agora? É como eu estou Que fazendo aí agora. você visita a sua criança e refaz o caminho, é isso? Exatamente. Eu trago a minha criança. Quando eu estou sentindo que eu estou assim, diante de alguém, que eu estou querendo trazer aquela criança birrenta, eu vou, opa, a criança birrenta não vai ganhar nada com isso. A criança, ela tem que, o adulto tem que conduzir a criança. E aí você nesse movimento é onde você vai se posicionando diante dos bloqueios e diante das pedras que vão sendo colocadas no seu caminho, ou que você vai encontrando. E aí Que bacana, muito, é nossa, um amadurecimento, eu falo que é um amadurecimento saudável. você foi uma criança que deu trabalho na escola, tirou nota baixa, alguma coisa assim? Não, Na primeira infância, deu trabalho para sua mãe de alguma forma? não. Nada, Nossa, nada, nada, nada. eu era super, super QI, certinha. Tinha que fazer tudo para ser bem-vinda, né? Eu nunca tinha que deu fazer trabalho? tudo para ser Nada, nada, acolhida, nada. né? Que bacana. Quer dizer, então, que na primeira infância, nem se sua mãe fosse ligada em você, ela não ia descobrir nada, porque você nunca deu trabalho, Exato, mas eu não podia dar trabalho para minha mãe, né? verdade? E ficou tudo isso para você resolver na vida adulta, né? Na vida adulta. Aí, quando é na Entender, vida adulta, entender as couraças, né, que você precisou de usar, né, mesmo já na infância, para poder sobreviver e chegar. fazer sua mãe feliz, né? E Esse é o chegar, amor que adoece, você que o diga. O é, amor que adoece, ele adoece, é um amor que realmente é, 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 ele faz a gente adoecer, porque a hora que você vai vendo que você não é aquilo, né? Não é essa pessoa perfeita que você queria mostrar que era para sua mãe, e que sua mãe também não era essa pessoa perfeita que você pensava que ela fosse. E aí você vai se desmontando e é onde você vai, de certa forma, desestruturando, né? para reestruturar.
para reestruturar, mas agora numa nova formulação, né? Uma nova pessoa, né, Val? Porque a gente foi estruturada naquele lar que não tinha a estrutura Sim, saudável. isso, E isso. agora, hoje, a gente tem que trabalhar para poder ter uma vida mais saudável. Legal, Val. Nossa, muito obrigada pela sua gentileza, pela oportunidade que você está me dando e a outras pessoas que vão nos ouvir, né, de conhecer o resultado de uma pessoa que nasce após luto perinatal ou útero enlutado, né? Uma coisa foi até que meu último trabalho, meu último ECOM, inclusive fiz lá em Munique com o mestre Franz Ruppert, que ele é o idealizador da metodologia. E nesse trabalho, o que veio muito para mim foram o choro não chorado. Uhum. É aquilo que você falou, é aquela criança boazinha, aquela criança que tinha que ter tudo certinho. Então, ela não podia transparecer que ela estava sofrendo, ela não podia transparecer que ela era frágil. E aí, nisso, você vai engolindo seus choros, vai engolindo tudo isso, e um dia isso tem que sair, Saiu agora. né? E saiu nesse último trabalho, eu entrei em contato com essas lágrimas que foram engolidas. Sim. E talvez eu ainda, por causa dessa identificação tão grande da criança com a mãe, que provavelmente foram as lágrimas que minha mãe também não chorou por esses filhos que ela perdeu, né? Porque ela tinha que se mostrar forte também. Então, eu aqui copiei os meus Para neurônios sobreviver, né? espelhos Para para sobreviver, né? sobreviver, e chegar até aqui. Porque a mãe dela não sobreviveu. É. A mãe dela não sobreviveu à morte de um bebê. E ela Uhum. precisava sobreviver. Uf, Uf, ufo só de uf. ouvir. Imagina de viver. E isso foi, quer dizer, eu estou quebrando esse padrão e espero ter quebrado e não ter transferido isso para minha filha, porque o meu parto também foi uma vivência do meu parto. O parto da minha filha foi uma Uma repetição. reedição do meu parto, uma repetição do meu parto, que foi a repetição do parto da minha avó, né? Eu quase morri para que minha filha viesse ao mundo. Então, Tudo tem que ser ressignificado, né? Mas a sua filha já tem uma mãe terapeuta que vai poder, antes de pensar em engravidar, ela poderia pensar em fazer terapia. Eu sei que ela faz, né? Está sempre fazendo, né? está Ela sempre não. fazendo. Eu acho que o ciclo acabou, né, Val? É. Acho que o ciclo acabou, Por isso é que a gente tem que buscar a cura. né? E cada gestação é uma gestação, e cada momento é um momento, né? Então, isso tem que ser bem reorganizado na vida de uma mulher, na vida do casal. Casal. Sim. Então, perpassa por todo esse caminho. Querida, amiga querida, foi muito bom ouvir tudo isso de você. Quero te agradecer do fundo do meu coração. Vamos publicar, vamos socializar depois Sim, e, e ver se a gente anda ajudando algumas pessoas por aí, né?
Exatamente. Eu Gente, estou fazendo agora, isso aí você pode cortar depois. É um isso, projeto, eu fala estou aí do fazendo um seu. projeto agora, Ah, tô- eu e uma amiga de Florianópolis, vamos fazer um grupo para acompanhar mulheres que diagnosticadas, entre aspas, inférteis. Nós vamos fazer um trabalho com a EUPT, com a teoria e terapia orientada para o psicotrauma, e acompanhar essas mulheres, ver se elas conseguem engravidar. online? Vai ser online, eu vou terminar o trabalho, passar pelo comitê de ética, assim que passar pelo comitê de ética, a gente já vai começar a fazer a chamada, né, para quem quer participar, Legal. né, a gente Então, a vai, gente vai deixar aqui o seu contato e ok, ficando de olho em você para ver quando você soltar esse projeto para quem quiser se inserir, né, poder entrar. vamos ver até onde o trauma inviabiliza uma gestação. Inviabiliza, né? A gente sabe que sim. Aham. Mas vai ser um belo estudo, parabéns, que bom, Obrigada, que bom. obrigada, Vanja, abração, saudades. Oh, minha querida, obrigada a você, um abraço muito grande, que seja sempre muito feliz no seu, nas suas novas descobertas, né? Como é importante viver isso tudo que você está vivendo. E parabéns pela sua vitória, pela sua busca incessante, né? Você nunca parou. E não deve estar no final ainda não, mas enfim, né? Já está abrindo muitos espaços para outras pessoas que vêm atrás de você, do seu lado, da sua própria família, né? Que bom, isso é muito bom. Ah, eu acho que autoconhecimento, terapia, é sempre bom. A gente buscar nossas origens. É imprescindível, imprescindível. Né? Para ser feliz, a gente precisa de muita terapia, porque a história da humanidade até aqui não tem sido muito bonita. E se a gente está querendo mudar essa história para uma história mais agradável, a gente tem que se desfazer dessa carga que a gente vem carregando. São muitas histórias parecidas de tristeza, luto, dor, escassez, fome, tem muito, Hum, muito. E a gente não precisa mais viver isso, não estamos mais no tempo dessa vivência. A gente tem que sair disso e libertar as próximas crianças. Eu sempre gosto de lembrar, a gente precisa libertar as próximas crianças para que elas possam viver o que se propuseram a viver fora dos traumas, né? exatamente. E Fora que dos venham traumas, crianças menos traumatizadas, né? né? Bem menos ou sem traumas, né? Vamos favorecer essas crianças desde a pré-concepção, né? Concepção consciente, Gente, uma gestação amorosa, né? E pais conscientes, uma mãe consciente, um pai pai consciente, consciente. né? Isso faz toda a diferença Nossa, como faz, Maju? na vida dos filhos, né? Eu Muito, puder dar pitaco na vida dos meus para que seja todos gravidez, tudo orientada e tudo dentro dos padrões amorosos, dentro das leis, é, é, vai ser, dentro das leis biológicas. é, Ah, eu quero prover meus netos disso. vai dar certo. Começa a jogar no campo, né? Que você Aham. já vai plantando isso e vai colher isso, né? Como eu tive a oportunidade de doular minha filha Ah, no parto do meu filho e meu filho no parto da minha neta, né? Minha filha no parto do meu neto e meu filho no parto, quer dizer, na minha nora e meu filho, né? No uhum. parto da minha neta. Isso foi
um presentão, né? Valeu a De vez, caminhada até aí, né? E de eu fico vez em quando eu feliz. conto sua história. Eu lembro de quando o Felipe nasceu. É, vai Então, eu fazer 15 acompanhei. anos. Vai fazer Já 15 tem anos. 15 anos. Eu lembro de vez em quando eu conto a sua história É, que bom. do nascimento do Felipe. Do Felipe. E foi realmente uma caminhada, né? Enfim, continuo na caminhada. Estou por aqui, continuo na caminhada e eu acho que é isso. A gente tem que ir libertando essas crianças, né? Vai dar certo Obrigadão, para você Vange. também. Ó, um beijo, muito Obrigada. obrigada. Beijo. Prazer imenso falar com você e até qualquer hora, né? Até qualquer hora. A janeiro ou fevereiro estarei de volta a Brasília, Oba! morando de novo aqui. Aí a gente vai poder tomar café juntos Vamos. e fazer Obrigada, algum trabalho juntas, quem sabe. né? Com todo prazer.